Nacional da Educação de Imperatriz. Olá, eu sou a professora Deiva Vasconcelos e nessa aula de hoje nós vamos estudar um poema de Manuel Bandeira chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. O Manuel Bandeira é um conhecido e respeitado poeta brasileiro que também atuou na crítica e foi professor de literatura e também tradutor. Ele nasceu no Recife em 1886 e morreu em 68 na cidade do Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte da sua vida literária e acadêmica. Pensando nesse título do poema, Poema Tirado de uma Notícia de Jornal, nós temos a abertura para conversar sobre um tema importante, que é a linguagem denotativa e a linguagem conotativa e o uso dessas linguagens nos gêneros textuais e literários. Porque o que a gente imagina? Que a linguagem denotativa é uma linguagem própria do texto jornalístico, por exemplo, né? E a linguagem conotativa é a linguagem mais esperada para os textos poéticos, para os poemas, porque nesse tipo de texto nós esperamos encontrar metáforas e outras figuras de linguagem mais próprias do poema, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, o título do poema, Poema Tirado de uma Notícia de Jornal, nós temos aí já no título a junção de dois termos que aparentemente não poderiam estar juntos, porque se trata de um poema. Ao lado desses tópicos, nós temos um quadro que chama Estivador, de Sérgio Amorim Artes, que é um quadro que representa um pouco desse tema que nós vamos tratar hoje no poema tirado de uma notícia de jornal. Vamos à leitura do poema. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Esse poema está no livro Libertinagem, de 1930. O que é interessante aqui a gente começar pensando o poema como um jornal, como um texto jornalístico. Por quê? Porque aparentemente esse poema responde algumas questões básicas do texto jornalístico, que é o quê? O que acontece, com quem acontece, onde acontece e quem é o personagem principal dessa notícia. No entanto, quando a gente vai observar o texto minuciosamente, que é um poema, mas que parece muito mais uma narrativa, a gente percebe que o João, na verdade, não tem muito como ser identificado. O João é como um João ninguém. Isso porque, em comparação, por exemplo, aos outros nomes próprios do poema, ele é o único que não leva um sobrenome, certo? Ele é o João Gostoso. Quer dizer, isso não o identificaria se fosse preciso ele ser encontrado, certo? E aí tem outros detalhes por aqui. Comparando os nomes próprios do poema, o que a gente percebe? Que somente o João não tem um sobrenome comum que o identifique, como a Lagoa Rodrigo de Freitas tem nome e sobrenome e o bar 20 de novembro. Outra característica desse poema é que, além de não ter um sobrenome, ou seja, de não ter uma identidade, o João Gostoso é carregador de feira livre. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não tem um vínculo empregatício, quer dizer que ele não tem uma carteira assinada, quer dizer que ele também não tem essa identidade. Então, além de não ter um CPF, um sobrenome, ele também não tem um número de registro de trabalho. Então, ele é carregador de feira livre e mora num barracão sem número. Então, de novo, esse João é reforçado como uma pessoa que não poderia ser identificada ou como uma pessoa que vive como se não fosse tão importante.
tá? E aí, nessa noite, que é uma noite qualquer, uma noite também não determinada, esse tempo, ele bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. O que a gente pode pensar aqui? A gente pode pensar que o João, que é um João ninguém, assim podemos compreender, decidiu que era melhor se atirar na Lagoa Rodrigo de Freitas, certo? Então, o que podemos perceber nesse poema é que o João não teve uma vida vista, ele é como se um invisível na sociedade, tá? Porque sem nome, porque sem registro, porque sem vínculo empregatício, porque mora em qualquer lugar. Então, eu deixo aqui alguns questionamentos que também funcionam como afirmações. E vocês veem se vocês concordam, tá? Vamos pensar assim, quem é esse João? Depois, onde ele mora? Pensa na nossa realidade, onde moram os Joãos da nossa realidade? Quem são essas pessoas? Invisíveis até. Depois, ele tem carteira assinada, vínculo trabalhista? O que quer dizer João, né? Ou o que quer dizer Maria no nosso dia a dia, nas nossas vivências, nas nossas experiências. E aí, o nome dele é esse mesmo? Será que ele tem um nome? Será que ele tem uma família? Será que, na verdade, ele tem um endereço que não foi encontrado? Né? Por que não tem sobrenome? Que mais? Por que ele morreu? Porque se atirou na lagoa, que ao contrário dele tem nome e sobrenome. E aí, um questionamento final. Você conhece alguém que se parece com o João Gostoso? Tá? Então, o que a gente tem aqui? O contato com um poema que se parece muito com uma narrativa, dialoga muito com o texto jornalístico, mas que é um poema absolutamente crítico que trata da nossa realidade. Nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Leiam outros poemas do Manuel Bandeira. Nos encontramos numa próxima aula.